Pessoal, uma boa noite. Então, o objetivo dessa videoaula é a gente fazer uma revisão rápida aí sobre o conteúdo de ponteiros e referências. Então, a primeira coisa que a gente fazer de revisão aqui é relacionada a ponteiros. Então, aqui nesse exemplo a gente tem uma variável, a variável a, que recebe o valor 1, e depois a gente tem um ponteiro do tipo inteiro, ou seja, esse ponteiro p aponta para variáveis do tipo int, e ele é inicializado com um valor nulo, ou seja, é um ponteiro que após a sua declaração aponta para o endereço zero, certo? É importante fazer isso para que todos os ponteiros sejam utilizados de maneira adequada. Então, quando um ponteiro que aponta para nulo é acessado para consultar o valor, o programa dá uma falha de segmentação e se termina, né, pelo sistema operacional, como a gente viu nas videoaulas anteriores. Se caso a gente não fizer essa inicialização para nulo, o ponteiro pode apontar para uma região de memória que não necessariamente a gente quer que ele aponte, né? Então é melhor fazer com que o programa termine no caso de um erro do que deixar silenciosamente o programa continuar a sua execução. Depois o que a gente pode ver aqui nesse comando p que recebe o endereço de A é que a gente está fazendo aqui, essa é a terminologia que a gente usa, né? P apontar para A. Então a partir desse comando aqui o P aponta para o A. E aí fazendo aqui no printf a gente pode utilizar o ponteiro p com o dereferenciamento através do asterisco para consultar o valor apontado por ele. Como ele aponta para A, né, então ele vai consultar o valor de A, que é 1. Então esse printf vai imprimir 1 e 1. Vetores são como se fossem ponteiros, esse foi o tema principal da nossa última videoaula. Então a gente tem aqui no nosso exemplo então, um vetor de 3 elementos, certo? Um vetor int de 3 elementos, já inicializado com 2, 3, e nós temos um ponteiro apontado inicializado para nulo, né? E aí o que a gente faz aqui? A gente faz p igual a v, ou seja, a gente faz com que o ponteiro p aponte para o início do nosso vetor. Então, efetivamente, depois dessa atribuição, o p está apontando para o primeiro elemento, lá para o elemento número 1. E para imprimir a primeira posição daquele vetor, a gente pode utilizar ou v de zero, como a gente habitualmente vinha fazendo, mas a gente pode também utilizar o asterisco p, já que ele aponta para o primeiro elemento desse vetor, né? Então, esse printf também vai imprimir 1 e 1, porque esses dois parâmetros aqui, eles apontam para o mesmo elemento do vetor. A gente pode utilizar a aritmética de ponteiros, como a gente viu também nas videoaulas anteriores, para navegar, que eu ponho em itálico aqui, em um vetor, né? Então, nesse exemplo aqui a gente tem a mesma inicialização e aqui no lugar do printf anterior a gente tem um laço, né, que varre o vetor de elemento em elemento, utilizando a nossa sintaxe clássica através de colchetes, mas utilizando também a aritmética de ponteiros, né? Então a gente faz a aritmética de ponteiros, a gente obrigatoriamente usa aqui o abre e fecha parênteses para forçar que a aritmética de ponteiros aconteça antes da gente utilizar o asterisco para acessar o valor apontado por aquele endereço. Então a gente calcula o endereço e depois acessa o valor dele. E além disso a gente está utilizando aqui a sintaxe clássica. Essas duas formas de acessar as posições do vetor aqui, sabendo que P aponta para V, né, elas são idênticas. Na realidade, essa utilização com colchetes, lá por trás, dentro do compilador, o que ocorre é realmente uma aritmética de ponteiros. O compilador faz isso para nós, né? Então, ele faz, no caso, V mais I, né? Sabendo que V é como se fosse um ponteiro que aponta para o primeiro elemento do vetor. A gente pode passar também strings como parâmetros, né? Utilizando a passagem por referência que a gente viu, né? Então, aqui tem o nosso upper, onde a gente tem aqui um char, um vetor, uma string que é recebida como parâmetro, e string por definição ela termina por /0, então por conta disso a gente não precisa passar um parâmetro adicional aqui, né? Então essa função, para cada elemento do vetor, ela faz ficar em maiúscula, e a forma de chamar ela, a gente declara uma variável str aqui fora do escopo do nosso upper, inicializa ela, então o valor dessa inicialização, o tamanho dessa string vai ser utilizado para se definir o tamanho do vetor, chama nosso upper e depois imprime já tudo maiúsculo aqui, né? Então, a gente pode ter uma versão unicamente com ponteiros mais sofisticada que não faz necessidade de usar IO0. Para isso, a gente vai usar, então, a sintaxe de ponteiros. Então, a gente recebe um ponteiro e enquanto o valor apontado por esse str, que é um ponteiro para char, for diferente de 0, a gente faz ele ficar maiúsculo e depois a gente utiliza a aritmética de ponteiros efetivamente alterando o valor apontado por str.
certo? Então, com isso, o str vai avançando na string até que uma hora ele aponte para o caractere /0 e aí vai terminar o laço e vai sair dessa função. Isso não tem problema alterar esse ponteiro, né, já que ele é um ponteiro, porque essa variável ela vai ser de qualquer forma perdida, né, uma vez a nosso upper ter terminado. E o efeito colateral é que ela está alterando o valor apontado por str. Esse tipo de construção str++ é impossível de se fazer na solução superior, porque aqui a gente declarou o str como sendo um vetor, e vetor, por definição, a gente não pode alterar o ponteiro base dele, né, que no caso aqui do exemplo anterior é o próprio str. Aí eu faço um questionamento também, o que acontece quando a gente declara dessa forma? Percebam bem aqui na nossa declaração, aqui, ó, a gente declarou então um vetor de string de tamanho não determinado, né, uma string de tamanho não determinado, e o tamanho está sendo definido por esse literal string aqui. Então, exatamente essa linha pode ser substituída sem problemas por essa linha. A diferença é que aqui a gente vai estar explicitamente alocando um espaço de memória para guardar esse literal string, fazendo com que o str aponte para o início dele. Bom, falando sobre ponteiros, vetores e funções, então uma função pode retornar um ponteiro, né? A gente viu o exemplo do maior na videoaula anterior, onde se retorna um ponteiro que aponta para o maior elemento desse vetor, que é recebido como parâmetro, né? Só que é importante frisar aqui que esse ponteiro ele vai apontar para um elemento do vetor, de acordo com o nosso algoritmo. E esse vetor ele é externo a essa função, então não tem problema. Então, quem está passando esse vetor como parâmetro, quem está chamando essa função maior, que se responsabilize por receber esse ponteiro, porque ele vai receber um ponteiro como retorno, né? Sabendo que esse ponteiro vai apontar para um elemento do vetor. Então, isso é uma prática muito comum na implementação de funções em C. Mas a gente tem que ter muito cuidado, inclusive eu sublinho aqui, friso muito isso, inclusive eu ressaltei isso bastante na videoaula anterior, que a gente jamais deve retornar o endereço de uma variável local, certo? Porque quando termina a função, aquela variável local deixa de existir, então a gente vai ter um ponteiro apontando para uma área de memória que não é mais válida, né? Então isso pode funcionar, aqui no caso a gente executa, como eu falei, né? Funciona, mas não deveria acontecer isso, certo? Então isso aqui, na realidade o programa ele é inválido, né? Tipo assim, ele compila, etc e tal, mas não é bom fazer isso porque é dor de cabeça para a gente usar depois os depuradores. E esse aqui não é um exemplo tão simples de se encontrar. Um problema tão simples de se encontrar quando o código é muito grande, né? Bom, e aí tinha ficado um exercício, né, das videoaulas anteriores aí, o exercício era o Bhaskara, né, o Bhaskara vocês já haviam feito para calcular as raízes de uma equação de segundo grau, né, as raízes reais. Então vocês haviam feito o algoritmo, mas a ideia agora era fazer uma função, então fazer essa função Bhaskara, né, e a estrutura da função era com 5 parâmetros, sendo que os 3 primeiros seriam o A, o B e o C da equação de segundo grau, e o x1 e o x2 seria ponteiros para onde a gente vai guardar o valor de retorno das raízes, né? Então, aqui tem uma implementação, uma solução possível para Bhaskara, né? Onde nós temos então aqui a função, o arquivo, digamos assim, principal, onde nós temos aqui o protótipo da função, que vem da especificação. Nós temos então 5 variáveis locais, x, y, z e as 2 raízes. A gente escaneia o x, y, z, que seria o nosso a, b e c, que eu estou só usando nomes diferentes para não usar os mesmos nomes das variáveis locais da função Bhaskara. E aí eu chamo Bhaskara, passando x, y, z por cópia e passando a referência para essa variável R1 e a referência para essa variável R2, de maneira que x1 aponte para essa variável R1 e x2 aponte para a variável R2 quando o programa estiver executando a função Bhaskara. Então, por isso que a gente passa esses 2 endereços. E aí, depois de chamar Bhaskara, quando Bhaskara terminar, uma função void, ela não retorna nada, ela retorna os valores, ela tem que definir os valores das 2 raízes através desses 2 ponteiros, que efetivamente vai alterar o R1 e R2, que a gente pode imprimir aqui na função principal. Então, como é que fica essa implementação de Bhaskara? Eu não vou entrar em detalhes aqui do algoritmo, certo? E eu vou só ilustrar que a gente calcula o discriminante aqui, né, através dessa forma com raiz quadrada,
E na hora de escrever as duas raízes, a gente vai então escrever a raiz 1 e a raiz 2 no asterisco x1 e asterisco x2. Então, ao fazer esse comando, efetivamente a gente está alterando a variável R1 que está declarada lá na função main, já que a função main passou o endereço de R1 para x1, certo? E a mesma coisa com x2. Então isso aqui, se vocês fizerem testes, eu recomendo vocês pegarem esse código aqui, vai estar lá no nosso pacote de códigos, e fazerem testes com essas funções e tentar ilustrar esse processo acontecendo, né, através do papel, e fazer os quadradinhos como eu vinha fazendo ali no quadro. Aí, assim, em edições passadas dessa disciplina, eu recebi soluções dos alunos, né, que eram exercícios de uma aula para outra, então eu sempre solicitava dos alunos enviarem antes, aí eventualmente eu preparava uma discussão a respeito das soluções. Então, um dos alunos enviou essa solução, né, e esse programa ele não funciona, certo? Ele não funciona porque ele não segue a especificação. Ele imprime as duas raízes, até porque a gente tem o printf aqui dentro da função Bhaskara, então já está informando as duas raízes aqui dentro da função Bhaskara. Mas o que diz a especificação é que x1 e x2, né, eles têm que ser passados como referência para Bhaskara, ou seja, a função que chama Bhaskara tem que ter acesso às raízes. E isso não acontece nesse programa. Vamos tentar entender por quê. Então, olhem só. A gente declara então A e B, C, a gente lê eles aqui, isso não tem problema, e a gente tem dois ponteiros sendo inicializados para nulo, que é muito positivo, certo? O problema desse programa está no fato de que a gente está declarando ponteiros aqui na função main. E a gente está passando esses ponteiros como parâmetros. Ponteiros estes que apontam para nulo, certo? Então, esse x1 e esse x2 aqui dentro da função Bhaskara vão apontar para nulo. Só que o programa ele funciona por quê? Quer dizer, ele funciona entre aspas, ele não faz exatamente o que está na especificação, mas ele imprime as raízes. Ele funciona porque dentro da função Bhaskara, a implementação sobrescreve o ponteiro x1 e sobrescreve o ponteiro x2, definindo o x1 igual ao endereço de calc1 e o x2 igual ao endereço de calc2. Então, quando a gente acessa esses dois elementos aqui, ó, esses dois elementos a gente vai estar acessando o endereço de x1, que aponta para calc1, então ele imprime a primeira raiz e depois ele acessa o endereço de x2 para obter o valor e o x2 aponta para o calc2, então ele obtém o valor de calc2, certo? Mas qual que é o problema? O problema é que quando essa função termina, esse x1 e esse x2, eles de certa forma foram alterados localmente aqui, então a função terminou e x1 e x2 deixam de existir, certo? E esses ponteiros externos aqui não são nem mudados, então não tem como a gente acessar as duas raízes de fora aqui da função principal, certo? Então esse que é o problema dessa primeira implementação. Eu recebi também essa segunda solução, que também tem um problema. Vamos tentar investigar qual que é o erro. Então, aqui de maneira muito semelhante, o aluno também declarou dois ponteiros aqui na raiz, na função main. Então, declarando eles para nulo. Faz o scanf dos três valores. E aqui, olha só, essa aqui é a diferença. O aluno passa o endereço do retorno x1. Só que esse endereço, na verdade, é o endereço do ponteiro, certo? E não porque ele declarou o retorno x1 como um ponteiro, então ele está passando o endereço do ponteiro x1 e depois o endereço do ponteiro x2. E aí quando vai imprimir a resposta, imprime o endereço do retorno x1, porque isso aqui não está certo, certo? Então aqui a solução correta é não declarar essas variáveis como ponteiros, já que elas são variáveis normais, as duas raízes, e aí sim passar o endereço dessas variáveis normais, não de endereço de variáveis que são ponteiros, né? Salvo isso, em princípio está ok, mas tem um segundo outro problema nessa implementação, que aqui na função Bhaskara, aqui está tudo ok no protótipo, mas aqui tem um problema, porque aqui o que a gente está fazendo? Em vez da gente colocar a resposta dessa expressão aritmética no local apontado por x1, está se colocando em x1, ou seja, esse valor aqui é interpretado como um endereço, fazendo efetivamente que o x1 aponte para o resultado dessa expressão aritmética, que certamente não é o que a gente quer fazer aqui, né? Bom, depois aqui eu vou deixar para vocês um rápido simulado, então tem as respostas, mas a ideia é marcar verdadeiro ou falso aqui para essas diferentes respostas. Depois tem mais outros questionamentos, eu vou terminar por aqui, eu deixo vocês aí com esse simulado para vocês
fazerem como exercício aí. Eu deixo um abraço para vocês e até a próxima.